Estamos juntos graças ao nosso Pai Celestial para continuarmos estudando as Santas Escrituras, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. O nosso estudo de hoje é o de número 12, que fala sobre um assunto importantíssimo. Não é verdade, Wagner? Sem dúvida, o Santuário da Terra é mais uma que vai nos aumentar o conhecimento. Para que nós possamos dar início propriamente ao estudo, nós queremos contar com você. De que forma? Orando. Vamos nos ajoelhar e falar com o nosso Pai Celestial, pedindo-lhe a bênção para o estudo que vamos proceder. Deus eterno, Pai de amor, santificado seja o teu nome. Amém. Nos colocamos mais uma vez na tua presença, rogando a ti que nos encha do teu Espírito nesta hora, para que possamos compreender esta lição que fala sobre o teu santuário. Amém. Ensina-nos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, após termos orado, acredito sim que já temos recebido as bênçãos de Deus para continuarmos o estudo de número 12, que fala sobre o Santuário da Terra. E vamos ao que interessa, que são as perguntas e respostas. Vamos à primeira pergunta. O lugar onde Deus habitava com os homens era um santuário? Êxodo, capítulo 25, versículo 8. E me farão um santuário para que eu habite no meio deles. A resposta é evidente, é clara, sim. Deus habitava no santuário, no meio do seu povo. Sempre foi o plano de Deus, não é, Wagner? Habitar junto com o seu povo. Ele ama estar no nosso meio. E através do santuário foi uma forma que ele, após o pecado, quis para habitar no meio do seu povo. Pergunta de número 2. O santuário aparentava uma tenda ou barraca de armar? Êxodo 40, versos 18 e 19. Leiamos juntos. Levantou, pois, Moisés o tabernáculo, lançou as suas bases, armou as suas tábuas e nestas meteu os seus travessões, levantou as suas colunas, estendeu a tenda por cima do tabernáculo e pôs a cobertura da tenda sobre ela, em cima, como o Senhor lhe ordenara. Vemos aqui claramente que a forma desse santuário realmente era semelhante a barracas, a tendas ali, como hoje nós vemos. Algumas barracas, é mais ou menos aquele formato. Isso. Ali. Eu convido você para que vislumbremos o que havia no pátio do santuário. Êxodo capítulo 40, versículos 29, 30 e 33. Não deixe de abrir a palavra para conferir se o que estamos lendo realmente está escrito. E pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e sobre ele ofereceu o holocausto e a oferta de alimentos, como o Senhor lhe ordenara. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela pôs água para lavar. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a cortina da porta do pátio. Assim, Moisés acabou a obra. Vamos ver agora nesse slide como era o santuário. No pátio defronte ao santuário ficava um altar feito de bronze, sobre o qual os sacerdotes ofereciam sacrifícios. Próximo a esse havia uma pia em que eles se lavavam. Veja aí na figura. Então temos 2 utensílios no pátio: a pia e o altar feito de bronze. Agora vamos ver e vamos descrever os utensílios existentes no segundo compartimento, o lugar santo. Êxodo, capítulo 40, versos 22, 24 e 26. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo para o norte, fora do véu. Pôs também na tenda da congregação o candelabro, defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu.
Vemos aqui, Chalegre e amigo, 3 utensílios na parte do santo, que era o segundo compartimento: a mesa, o candelabro e também o altar de ouro. Exatamente, como nesta figura que você está vendo aí. Vamos à pergunta de número 5. O que havia no lugar santíssimo do santuário? Êxodo, capítulo 40, versos 20 e 21 e capítulo 26, versículo 33. Então tomou o testemunho e pô-lo na arca, ajustou a arca os varais e pôs-lhe o propiciatório em cima. Depois introduziu a arca no tabernáculo e pendurou o véu da cobertura, e assim resguardou a arca do testemunho, como o Senhor lhe ordenara. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e porás para dentro do véu a arca do testemunho. Este véu vos fará separação entre o lugar santo e o santo dos santos. Muito bem, vejamos aí. Uma cortina ou véu que ocultava o lugar santo da vista do povo, enquanto os sacerdotes ministravam para eles no pátio. Uma segunda cortina separava o lugar santo do lugar santíssimo. Pergunta de número 6. O sacrifício contínuo ou diário era oferecido de manhã e à tarde? Números, capítulo 28, versos 1 ao 4. Disse mais o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel e dize-lhes: a minha oferta, o alimento para as minhas ofertas queimadas, de cheiro suave para mim, tereis cuidado para ma oferecer aos seus tempos determinados. Também lhes dirás: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor: 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, cada dia em contínuo holocausto. 1 cordeiro sacrificarás pela manhã e o outro cordeiro sacrificarás à tarde. Então vemos que nesse santuário realmente havia os sacrifícios pela manhã e também os sacrifícios pela tarde. O sacrifício contínuo, né? Exatamente. 1 cordeiro de 1 ano, sem mácula, sem mancha, sem defeito, era oferecido no altar. Vamos à pergunta 7. O perdão dos pecados exigia um sacrifício pelo pecado? Levítico, capítulo 4, versículo 2 e versículos 27 a 31, também do capítulo 4 de Levítico. Fala aos filhos de Israel dizendo: se alguém pecar por ignorância no tocante a qualquer das coisas que o Senhor ordenou que não se fizessem, fazendo qualquer delas. E se alguém dentre a plebe pecar por ignorância, fazendo qualquer das coisas que o Senhor ordenou que não se fizessem, e assim se tornar culpado, se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado cometido. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolará no lugar do holocausto. Depois, o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o resto do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e a queimará sobre o altar, por cheiro suave ao Senhor, e o sacerdote fará expiação por ele, e ele será perdoado. Muito bem. Claro que o pecado era simbolicamente transferido do pecador para o santuário, via o sacerdote, simbolizando absolvição. O pecador saía perdoado, enquanto seu pecado ficava registrado até o dia da purificação anual do santuário. Então vemos claramente, né, Chalegre, que ao pecador vir e trazer a sua oferta, esse pecado ele ficava registrado
né? Porque o sacerdote ele aspergia o sangue daquele cordeiro sobre aquele véu. Justo, como frisamos simbolicamente, o pecado era transferido para o santuário, né? E o pecador saía tranquilo, em paz com Deus, porque o seu pecado, no dia da expiação, seria eliminado do santuário. Então vamos à pergunta de número 8. No dia da expiação, o santuário era purificado totalmente? Levíticos capítulo 16, versos 5, 8, 15 e 16. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. E Arão lançará sortes sobre os 2 bodes, uma pelo Senhor e a outra por Azazel. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que é pelo povo, e trará o sangue do bode para dentro do véu, e fará com ele como fez com o sangue do novilho, espargindo-o sobre o propiciatório e perante o propiciatório. E fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, sim, de todos os seus pecados. Assim também fará pela tenda da revelação, que permanece com eles no meio das suas imundícias. Então vemos aqui que uma vez por ano realmente havia essa purificação do santuário, ou seja, o dia da expiação, tão conhecido no meio do povo de Israel. Neste dia, os pecados eram simbolicamente apagados do santuário, ou em outras palavras, o santuário era purificado de todos os pecados transferidos a ele durante todo o ano. Vamos à pergunta 9 agora. A Bíblia fala que o santuário da terra era uma cópia lá do céu? Êxodo capítulo 25, versículo 40, Hebreus capítulo 8, versículo 5, ainda Hebreus 9, 24. Atenta, pois, que os faças conforme o seu modelo, que te foi mostrado no monte, os quais servem aquilo que é figura e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi divinamente avisado, quando estava para construir o tabernáculo, porque lhe foi dito: olha, faze conforme o modelo que no monte se te mostrou. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Muito bem, a Bíblia fala sim de um santuário no céu, e que o santuário da terra era cópia dele. Foi mostrado a Moisés em visão naquela oportunidade em que ele subiu no Monte Sinai. Lá com Deus, então, foi mostrado o modelo corretamente como ele deveria construir. Pergunta de número 10. O santuário terreno continuou vigente após a morte de Cristo? Mateus, capítulo 27, versos 50 e 51. Vamos à Bíblia. De novo bradou Jesus com grande voz e entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2, de alto a baixo. A terra tremeu, as pedras se fenderam. Esse acontecimento demonstra de forma muito clara que houve uma intervenção divina naquele ritual que os israelitas praticavam. Ou seja, esse santuário terrestre realmente, esse ritual foi cancelado. Por quê? Não havia mais necessidade alguma, uma vez que Jesus Cristo veio para cumprir tudo aquilo que estava escrito, que haveria de vir o Cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Ou seja, aqueles sacrifícios daqueles cordeirinhos não teria mais sentido, porque o Cordeiro de Deus estava neste momento dando a sua vida por nós. Por isso o véu do santuário foi rasgado de cima a baixo, não de baixo para cima, demonstrando que aqueles rituais estavam acabados. Deus estava dizendo assim: chega, acabou, meu filho já morreu, o sacrifício foi oferecido. Vamos à pergunta 11. Aonde Jesus, nosso sumo sacerdote, oficia atualmente? Hebreus 8, versos 1 e 2. Ora, do que estamos dizendo, o ponto principal é este:
temos um sumo sacerdote tal, que se assentou nos céus à direita do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou, e não o homem. Muito bem, o nosso Senhor Jesus Cristo está no verdadeiro santuário, fundado pelo Senhor e não pelo homem. Perfeito, o santuário celestial. Bom, vamos a alguns complementos do nosso estudo. Assim como Cristo, por ocasião de sua ascensão, compareceu à presença de Deus a fim de pleitear com seu sangue em favor dos crentes arrependidos, assim o sacerdote, no ministério diário, aspergia o sangue do sacrifício no lugar santo em favor do pecador. Chegamos então à conclusão desse estudo maravilhoso sobre o santuário e queremos uma lição que eu gostaria de tirar para nós aqui, Chalegre, é que Deus, através do santuário, ele demonstra que ele gosta de estar em nosso meio. Claro, é a vontade dele habitar conosco. E esse santuário ele fez justamente para estar no meio do seu povo. E para que entendamos melhor o assunto do santuário e o assunto do sacrifício, nós no próximo estudo vamos falar sobre o Cordeiro de Deus, mostrando quem é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, porque no santuário terrestre eram oferecidos 2 cordeiros, um pela manhã, outro pela tarde. Mas aquilo tudo era figura. Quando Jesus Cristo veio e morreu em nosso favor, acabou todo aquele cerimonialismo. Agora nós vamos entender o que fez e o que está fazendo esse Cordeiro de Deus para tirar realmente o nosso pecado. Convidamos você então para finalizarmos esse estudo com uma oração. Vamos orar. Amado Pai Celeste, dirigimos a nossa voz ao trono da Tua glória, confiantes em Tua graça, pelos méritos de Cristo Jesus, Teu Filho amado, nosso sumo sacerdote, que intercede por nós no santuário celestial. Rogamos-te as Tuas bênçãos para todos que estão estudando conosco. Em nome de Jesus. Amém.